Hoje eu vou começar te fazendo uma pergunta. Por que o ouvir histórias faz bem para as crianças? Quais são os benefícios dessa arte para o desenvolvimento de uma criança? Olá, eu sou Ana Flávia Basso, do Educar com Histórias. Talvez para essas perguntas você me responda: ouvir histórias ajuda a criança a desenvolver o gosto pelos livros e pela leitura. Ouvir histórias também desenvolve o vocabulário da criança, o raciocínio, faz com que ela desenvolva a escuta e a concentração. E por aí vai uma lista de benefícios que a gente já conhece muito bem, a maioria deles. Mas pouquíssimas pessoas me respondem: ouvir histórias estimula a imaginação da criança. Nos últimos tempos eu tenho me dedicado a estudar esse aspecto do desenvolvimento infantil, a imaginação, ou a gente poderia dizer, o pensar imaginativo. E é sobre ele que eu quero falar um pouquinho com você hoje. Existe uma citação do Einstein que é muito famosa e que diz assim: certa vez, uma mãe levou seu filho de 9 anos, um potencial prodígio, para Albert Einstein e perguntou como o menino poderia aperfeiçoar seu conhecimento de matemática. Einstein respondeu: tente contar a ele algumas histórias. A mãe insistiu em perguntar sobre a questão da matemática. Einstein disse: conte-lhe histórias se você quiser que ele seja inteligente, e mais histórias ainda, se quiser que ele se torne sábio. A gente poderia pegar esse trecho e analisá-lo sobre diferentes pontos de vista. Por exemplo, a gente poderia se concentrar em analisar essa preocupação da mãe por conteúdo, pela matemática em si. Ou então a gente poderia relacionar a importância das histórias com a matemática, com a capacidade de abstração que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. São muitas possibilidades, mas eu quero focar com você agora na parte final desse trecho. Conte-lhe histórias, se você quiser que ele seja inteligente, e mais histórias ainda, se quiser que ele se torne sábio. Cada um de nós tem uma concepção do que considera ser inteligente e ser sábio. Mas o que nos une é, quando a gente está diante de uma criança, a gente quer educá-la para que ela se torne um ser humano inteligente, um ser humano sábio. Mas o que a gente tem que fazer para isso se revelar lá no futuro? É importante que a gente perceba que a criança está se desenvolvendo e a consciência infantil ela é diferente da consciência de um adulto. Se eu quero me comunicar hoje com a criança de uma maneira efetiva, será que eu não tenho que falar com ela da maneira como ela me compreende melhor? Eu vou me tornar mais clara dando 2 exemplos para mostrar que a criança, quando a gente observa qualquer criança, ela tem uma imaginação rica e a gente vê isso no brincar, no gosto pelas histórias, no que elas fazem entre si. E isso é diferente do adulto, que já tem um pensamento mais objetivo, que gosta de raciocinar, gosta de conceitos, de refletir, de julgar, de analisar. Cada um mostra como está a sua fase do desenvolvimento do pensamento. E a gente vai olhar para isso agora. Suponha que você está numa situação e você precisa que a criança faça silêncio. Você poderia dizer assim para ela: agora fique quieta, faça silêncio. Só que essa é uma linguagem mais do mundo adulto. O adulto entende esse comando imediatamente, mais direto. Para a criança, a gente poderia falar isso de outra forma, usando imagens. E aí você pode escolher a imagem que quiser. Eu vou dar um exemplo, mas você pode inventar a sua. Por exemplo, eu posso dizer que os passarinhos vão descansar no ninho e que a gente precisa fazer silêncio para que eles durmam bem. Quando a gente usa imagens, é muito mais fácil que a gente consiga observar imediatamente o comportamento que a gente quer. A imagem, ela envolve a criança, é como se ela abraçasse a criança entende melhor aquela linguagem e a gente consegue que ela se comporte da maneira que a gente precisa, de uma maneira muito mais tranquila e harmoniosa. Um outro exemplo agora. Eu preciso que a criança procure por algo
Pode ser numa gaveta ou pode ser uma sementinha vermelha no chão. É claro que eu posso dizer a ela: eu quero ver se você sabe procurar, se você é persistente, se você tem paciência, se você enxerga direito. Mas isso é muito duro, né? Eu também poderia dizer a ela: eu quero ver se você tem olhos de águia e se você vai achar essa sementinha no meio de todo esse jardim. Pronto, essa imagem da águia, que lá do alto vem voando e consegue enxergar o que quer, ela vai envolver a criança. E eu vou conseguir que ela se comporte do jeito que eu quero, de uma maneira que respeite a forma de pensar dela. Quando nós recorremos às imagens, ao pensar imaginativo, nós falamos a linguagem da criança, uma linguagem que respeita o seu momento de desenvolvimento. Até os 7 anos de idade, a imaginação está ativa na criança. E dos 7 aos 9 anos, essa capacidade imaginativa vai decrescendo para dar lugar a outra fase do desenvolvimento do pensamento e da consciência. Quando a gente conhece as ideias do Einstein sobre histórias e imaginação, nós vemos que ele dá destaque ao pensar imaginativo. Esse pensar imaginativo fica numa posição mais elevada do que o conhecimento que adquirimos simplesmente por meio dos conceitos e dos conteúdos. A imaginação, para ele, pode englobar tudo o que poderá ser objeto de conhecimento no futuro. Ela é ampla, ela cria possibilidades. A imaginação estimula o progresso. Ele dizia que grandes invenções requerem uma mente imaginativa, que tem que ser cultivada na infância. Muito bem, então o que a gente pode fazer para cultivar a imaginação na criança? Para a gente colocar mais lenha nessa fogueira do pensar imaginativo rico, cheio de imagens. A primeira coisa é contar histórias, contar boas histórias. A segunda forma de cultivar a imaginação é falar com a criança através das imagens, de metáforas. E assim a gente respeita a linguagem que é mais fácil da criança digerir e absorver. Terceiro lugar é colocar a criança em contato com a natureza. A natureza é viva, é cheia de possibilidades. E quando eu levo a criança para contemplar ou para brincar na natureza, ela tem possibilidade de criar, de inventar, de imaginar, de fazer com que um galinho se transforme em muitas coisas. Uma outra forma de estimular a imaginação da criança é proporcionar para ela momentos de brincar livre. E brincar livre aqui não quer dizer fazer o que quer, como quer, a hora que quer. Brincar livre é estar com as condições adequadas para que a criança mostre como ela quer brincar, para que ela tenha possibilidade de escolha. E isso a gente pode fazer oferecendo brinquedos menos estruturados, que favoreçam a imaginação, e não são aqueles que a gente aperta um botão e o brinquedo faz tudo sozinho. Não, a gente quer uma criança ativa brincando. É oferecer espaços também que possibilitem essa criatividade, essa imaginação e tempo para brincar. Não aquele brincar rapidinho da pausa, porque a gente já tem que voltar para a classe. E também tem outras coisas que a gente tem que cuidar para que elas não minem a capacidade imaginativa das crianças. Primeiro é a grande exposição aos eletrônicos, jogos, celulares e tablets, que trazem tudo pronto para a criança e ela não tem que criar e imaginar, ela tem só que digerir aquelas informações e aqueles estímulos. Segunda coisa é cuidar também do consumo excessivo. Quando eu tenho tudo fácil e não tenho que criar, eu enfraqueço a minha capacidade imaginativa. E por fim, como eu já disse em outros vídeos, cuidar da exposição da criança a ilustrações e desenhos prontos, porque a gente viu que assim elas não formam as suas próprias imagens sobre as histórias, sobre as narrativas. Quem lida com a educação de crianças sabe sobre a importância das narrativas e também desse fomentar a imaginação das crianças. O meu pedido para você é que ao longo desses dias, depois de assistir esse vídeo, você exercite a sua capacidade de falar com as crianças através de imagens, de se comunicar com elas da maneira como elas compreendem de forma harmoniosa.
Eu pretendo abordar o tema da imaginação em outros vídeos para que a gente vá desbravando as possibilidades enquanto educadores, do que a gente pode fazer de fato com as crianças no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo e de compartilhá-lo com outras pessoas que podem aproveitar também esse conteúdo. E então, vou fazer o meu convite. Vamos contar mais histórias?